E aí Jesus vai dizer que iria para o Pai. E essa expressão de Jesus, eu vou para o Pai, certamente gerou muitas incertezas. E aí, gente, tudo bem? Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Em Frente. Mas hoje nós vamos fazer aí no formato um pouco diferente. Nós vamos fazer o Em Frente com a palavra. Tá? E você é o nosso convidado especial a permanecer aqui conosco para a gente juntos estudar o capítulo 15 do Evangelho de João. Queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 11. Tá? Se você ouvir aí um neném de fundo, é a minha filha, tá? A minha filha Cecília, que está aqui com a gente, empolgada também. Vamos lá, vamos aqui para o texto bíblico, tá? Que é o que nós vamos fazer aqui hoje, beleza? Então, olha só, o texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 ao 11, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que vos deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse texto é que Jesus está falando essas palavras aos seus discípulos, mais precisamente a 11 dos seus discípulos, porque Judas ele já não está mais presente aqui. Se nós voltarmos um pouco lá no capítulo 13, você vai ver no capítulo 13, versículo 30, você pode ler o 29 e o 30 e você vai entender direitinho, você vai ver que Judas ele saiu, ele não está mais ali presente com os 12 discípulos. E Jesus ele nos ensina algo muito precioso, Jesus ele nos ensina a permanecer no seu amor. Nós vamos entender um pouco mais ao discorrer esse texto, tá ok? Então, para a gente entender, só para a gente fazer uma analogia aqui, a gente vive na era das redes sociais, na era da internet, na era da tecnologia, e você concorda comigo que uma internet boa, que uma conexão boa é aquela que permanece. Uma conexão boa é aquela que não fica travando, uma conexão boa é aquela que não fica caindo, uma conexão boa é aquela que permanece. Eu gostaria que você guardasse essa palavra, permanecer. Nós vamos voltar um pouquinho aqui no texto, e você vai ver que lá no capítulo 13, Jesus ele vai lavar os pés dos seus discípulos, ensinando uma preciosa lição de humildade. Jesus ele vai indicar quem seria o traidor. Jesus ele vai dizer que Pedro o negaria. Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos o mandamento do amor. Tá? E aí Jesus vai dizer que iria para o Pai. E essa expressão de Jesus, eu vou para o Pai, certamente gerou muitas incertezas. Certamente gerou muitas incertezas no coração dos discípulos. E aí então vem o tão famoso capítulo 14, né, que tem até músicas aí, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Então Jesus ele consola os discípulos, Jesus ele vai trazer consolo aos discípulos ao dizer essas palavras: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito. Né? E aí se segue o texto, Jesus promete o Consolador, que é o Espírito Santo, e aí, enfim, nós chegamos nesse texto do capítulo 15. E esse texto do capítulo 15, ele vai trazer responsabilidade sobre os discípulos. Ele vai trazer responsabilidade sobre os discípulos, vai chamar os discípulos a assumirem o seu papel. Nós vamos entender isso melhor também no decorrer do texto, tá? Mais algumas informações aqui só para a gente se situar nesse texto, então. O livro de João, o Evangelho segundo João, é o evangelho diferente dos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos, ou seja,
eles são vistos sob uma mesma ótica, tá? Eles apresentam Jesus como um Jesus mais histórico. Quando você olha para o Jesus desses 3 evangelhos, você vê o Jesus que caminhou aqui nessa terra, que fez milagres. Tudo que Jesus falava era palpável, era mais fácil de se entender. A gente consegue entender de maneira literal. O evangelho de João é diferente. O evangelho de João não, tá? O evangelho de João apresenta situações que nós precisamos interpretar de maneira teológica. Nós precisamos de um pouco de estudo, de uma interpretação um pouco mais acurada. Por exemplo, esse evangelho apresenta os 7 eu sous, tá? Então, você tem Jesus como o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e por fim, o texto que nós lemos, Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira. Aí, eu quero que você entenda o que eu acabei de dizer. Quando você olha, por exemplo, lá no texto de Mateus, Jesus vai dizer assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Aquelas que ele fala um pouquinho antes no texto. O que comer, o que vestir. Então você está tendo algo palpável aqui. Já no evangelho de João, Jesus ele fala assim: eu sou o pão da vida. Mas eu te pergunto, Jesus é um pão? Não, Jesus não é um pão. Então você tem que olhar para esse texto e interpretar ele de maneira teológica. Existe um conceito teológico por detrás dessa expressão de Jesus. Jesus é o pão da vida, ou seja, é o pão, é o alimento espiritual que nos dá vida. É o alimento espiritual que nos faz seguir em frente. Jesus é a videira verdadeira. A videira é símbolo de vida, a videira é símbolo de alegria. Então Jesus é que nos dá vida abundante, é que nos dá alegria. Tá ok? Então só para a gente entender essa situação. Beleza? Até aí, ok? Então vamos lá. Vamos entrar no texto propriamente dito agora. Eu queria que você olhasse comigo. Nós vamos olhar praticamente aí versículo por versículo, mas eu prometo que eu vou ser rápido aqui. A gente não vai se demorar muito. Beleza? Então, olha, Jesus começa dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, como eu já falei acima, esse é o 7º eu sou. Tá? Esse é o 7º eu sou, e Jesus ele se apresenta aqui como a videira verdadeira. E uma das maneiras da gente estudar a palavra de Deus é fazendo perguntas para o texto. Então Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus fala isso? Tá? Então, se Jesus se apresenta como a videira verdadeira, é porque existe uma falsa, ou uma videira que se tornou obsoleta, uma videira que se tornou ultrapassada. Tá ok? Existe uma falsa, uma que deu o seu tempo. E aí nós vamos entender o que essa figura da videira na palavra de Deus. Olha só, Oséias capítulo 10, versículo 1 vai dizer que Israel é videira viçosa. Jeremias capítulo 2, versículo 1 vai dizer que o Senhor plantou Israel como uma videira excelente, mas Israel se tornou videira brava. Salmos 80, versículo 8 diz que o Senhor trouxe do Egito uma videira, referindo-se a Israel. Então, e aí existem inúmeros textos que falam isso, mas eu trouxe 3 aqui para a gente exemplificar. Israel era conhecido como a videira do Senhor. Israel ela foi escolhida para gerar vida, para ser a nação que revelaria o Senhor para as nações. Só que Israel falhou nessa missão. Então Jesus agora ele chega e fala: eu sou a videira verdadeira. E aí Israel, que até então representava a figura da videira na palavra de Deus, ela se torna mais um ramo, assim como eu, assim como você. Precisam estar ligados na videira, porque Jesus é a videira verdadeira. Tá? Agora essa figura da videira é muito interessante. Na origem da palavra, vide mais eira significa lugar de vida. Então Jesus ele é o nosso lugar de vida. Nele nós encontramos vida eterna. Nele nós encontramos vida abundante. Tá? Então só para a gente entender essa figura da videira verdadeira. E aí Jesus ele vai dizer assim: o meu pai, ou seja, Deus, é o agricultor.
Ou seja, Deus é aquele que cuida da videira. Tá? A gente pode pensar aí na figura de um agricultor que cuida da videira, que vai lá, poda, que levanta, que arruma a videira no alto para que ela possa dar frutos, né? A gente pode olhar dessa maneira. Ok? Versículo 2 vai dizer assim, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ou tira, segundo a versão ARC, né, Almeida Revista e Corrigida. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Queridos, esse texto é muito interessante. Quando eu estudei um pouco mais sobre ele, eu fiquei surpreso com o que eu consegui aprender sobre esse texto. Olha só, nesse versículo nós temos uma condição. E nós temos o agir de Deus para os que se encontram nessa condição. E a condição aqui é estar em Cristo. O versículo 2 diz, todo ramo que estando em mim. Então a condição aqui é estar em Cristo, ok? E trazendo para os nossos dias, a gente pode transmitir essa mensagem para os nossos dias. Essa pessoa pode ser até um crente, ela vai à igreja, né? Ela pode até exercer algum cargo, ela pode exercer algum ministério na igreja, tá? Mas essa pessoa ainda não teve um encontro transformador, um encontro que mudou a vida dela. Essa pessoa não está profundamente ligada a Cristo. Ela está em Cristo, ela está na igreja, mas ela tem ali os seus deslizes, né? E a primeira ação de Deus para quem está ligado na videira, mas não dá fruto, é muito interessante. O texto que nós temos aqui em mãos, ele diz assim, ó, todo ramo que estando em mim, então pega a condição aí, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas essa expressão corta, a nossa tradução, ela não ajuda muito. Uma tradução mais interessante, uma tradução mais fiel para essa palavrinha corta é levanta. Por quê? Eu tenho um exercício que eu gosto muito de fazer sempre quando eu preparo uma mensagem, ou então sempre que eu estudo a palavra de Deus, é buscar termos no original. E o termo grego aqui é airó. Airó, A-I-R-O. Esse é o termo grego. E o seu significado é recolher, levantar, ajuntar ou suspender. Olha que interessante. Então, a ideia é, se você está em Cristo e não está dando fruto, a primeira ação de Deus não é cortar, como se você fosse pegar uma tesoura e cortar fora, mas a primeira ação de Deus é levantar, é suspender. Olha que interessante. Em Mateus 14, quando os discípulos recolhem os pães que sobraram da multiplicação, recolhem, né, ajuntam os pães que sobraram da multiplicação, o verbo é airó. Em Marcos 15, quando Simão Cireneu carrega a cruz de Cristo, o verbo carregar, levantar, suspender a cruz é airó. É o mesmo verbo aplicado aqui. É o mesmo verbo aplicado aqui no texto de João, capítulo 15, versículo 2. Então, e aí nós temos que pensar na figura do agricultor. Então aquele ramo que está no chão ali, pegando poeira, aquele ramo que está no chão, pegando barro e não está dando fruto, a primeira ação do agricultor não é cortá-lo fora. Assim como o restante da videira que está suspensa, né, você talvez já pôde ver uma parreira de uva, né? Ela fica suspensa, ela fica no ar justamente porque o ramo da uva, ele não pode pegar pó, ele não pode pegar ali as intempéries, ele não pode pegar barro, porque senão ele vai morrer. E a primeira ação do agricultor, a primeira ação de Deus é suspender, levantar. Então, meu querido irmão, se você é aquele cristão que está na igreja, saiba que Deus ele quer te levantar, saiba que Deus ele quer tirar você da situação que você se encontra, sabe aquele pecado que ainda te atrapalha de alcançar o seu máximo potencial, sabe aquela situação que você vive que te afasta de Deus, Deus ele está disposto a te levantar, Deus ele está disposto a suspender você, para que você dê frutos, para que você passe a gerar frutos, frutos que demonstrem arrependimento, frutos que mostrem o seu caráter cristão. Então, olha que legal o entendimento desse texto. E aí nós temos aqui uma segunda ação. Todo que dá fruto, esse aqui é o camarada que está em Cristo, mas ele está dando fruto. É o camarada que está ligado na videira, mas ele está dando fruto. E aí Deus limpa, né? Deus poda, sabe? Essa poda, às vezes, ela dói, né? Ela gera desconforto.
Tá? São as atitudes de Deus para conosco que nos confrontam, que nos levam a abandonar o nosso velho homem, que nos levam a abandonar os nossos pecados, que nos levam a abandonar os nossos delitos. E esse camarada, essa pessoa que está ligada na videira e está dando frutos, Deus o limpa, Deus o poda para que ele dê mais frutos ainda. Novamente, nós temos que pensar na figura do agricultor. Novamente, nós temos que pensar aqui na figura do agricultor que cuida ali da videira para que aqueles ramos que já estão produzindo frutos dê ainda mais frutos. Deem ainda mais frutos. Olha, muito bacana, tá? Então, talvez você se enquadre aí nessas duas posições. Veja o que Deus tem para você, ore a Ele, busque a Deus e veja o que o Senhor tem preparado para você. Agora, olha só, nós já olhamos para o versículo 1 e o versículo 2, e até agora, eu não sei se você teve essa mesma impressão, mas a impressão que eu tenho é que Jesus está falando de uma maneira universal. Jesus está falando para, ainda que ele esteja dirigindo essas palavras aos seus discípulos, esses dois primeiros versículos, eles parecem que falam de uma maneira geral, né? Da videira, que é Jesus, do agricultor, que é Deus, e dos ramos, que somos todos nós, inclusive Israel, como eu falei para você lá no início. Inclusive Israel. Então nós somos os ramos que estão ligados na videira. Mas agora, no versículo 3, olha só o que Jesus fala. Jesus, ele diz assim, vós quem? Os discípulos. Agora a conversa, ela estreita. Tá? Agora a conversa deixa de ser universal e passa a ser focada nos 11 que estão ali com Jesus. Agora Jesus vai dizer assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então agora, além de Jesus mudar o tom da conversa, além de Jesus estreitar a conversa, Jesus também vai mudar a condição. Olha só que interessante. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A condição agora não é mais estar, a condição agora é permanecer. Lembra da internet boa que eu falei para você guardar lá no começo? Aquela internet que não cai, aquela internet que não falha? Nós somos chamados, queridos, a sermos discípulos. Você nota que há uma crescente nesse texto? Aquele que simplesmente está, mas não está dando frutos. Aquele que está em Cristo, mas está dando frutos. E aquele que é discípulo, aquele que, além de dar frutos, e aí o texto um pouco mais para baixo, ele vai dizer assim, ó, aquele que dá muito fruto. Então o discípulo, a condição de discípulo não é estar, a condição de discípulo é permanecer. E discípulo, ele não dá pouco fruto, ele dá muito fruto. Porque ele permanece ligado na videira. Ele permanece extraindo a vida que a videira traz. Eu e você, meu querido irmão, somos chamados para sermos discípulos. Ele é estável. Discípulo, ele sabe enfrentar as situações da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8, diz que aquele que é inconstante em seus caminhos não recebe nada de Deus. E a minha pergunta para você agora é, quem é você? Aonde você se encontra nessa crescente aqui? Você é aquele camarada que só está, uma hora está aqui, outra hora está lá, dá um flertezinho ali com o mundo e depois volta para a igreja, volta para Deus. Quem é você? Quem é você? Discípulo ou aquele que simplesmente está e depois já não está mais? Quem é você? Legal, não é? Muito interessante esse texto. Olha, e nós temos algo aqui a observar também. Lembra que eu falei para vocês lá no início que Judas, lá no capítulo 13, versículo 30, depois de comer um bocado de pão, Judas ele se retira? Então Jesus, ele estava mostrando aos seus discípulos na prática que nem todo mundo que estava ali permaneceria, e a gente conhece a história depois. Né? A gente sabe quem foram os discípulos que permaneceram. Na hora que a situação ficou complicada, na hora da crucificação mesmo de Cristo, ninguém ficou ali, a não ser João. Né? Então a gente conhece a história, a gente sabe que os discípulos não levaram essas palavras de Jesus ao pé da letra, pelo menos não naquele momento. Depois nós vemos Pedro, por exemplo, se tornando um apóstolo que geriu a igreja primitiva. Né? Nós temos ali alguns discípulos de Jesus
levaram o evangelho adiante, que proclamaram o evangelho, mas Judas foi o exemplo vivo que Jesus queria mostrar ali naquele momento. Olha, Judas, gente, não permaneceu, Judas não foi o discípulo que permaneceu, tá? Judas não foi o discípulo que permaneceu. E olha que interessante, queridos, como esse verbo permanecer, ele é recorrente aqui nesse texto. Do versículo 4 até o versículo 11, nós temos esse verbo aparecendo por 11 vezes. 11 vezes esse verbo aparece. Olha só, o versículo 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanho e lanço no fogo e queimo. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, nesses poucos versículos, querido, você tem uma recorrência de 11 vezes a palavra permanecer, porque Jesus estava querendo enfatizar aos seus discípulos. Discípulo é aquele que permanece. Discípulo é aquele que fica ligado no amor de Deus. Permanecer no amor. Olha, Jesus, o único defeito da igreja de Éfeso é que eles não haviam permanecido no amor de Deus. Eles haviam se desligado do primeiro amor. A Bíblia nos adverte lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a pergunta que eu tenho para fazer é: que frutos são esses a quais esse texto se refere? O texto do início ao fim, ele fala frutos, 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 poucos frutos, muitíssimos frutos. Que frutos são esses? Que frutos são esses a qual esse texto ele se refere? Será que é evangelização? Será que é pregação? Será que é podcast? O que é? E é interessante que não são esses frutos ao qual o texto se refere. O fruto ao qual o texto se refere está lá no versículo 11. Aliás, a partir do 10. Se guardardes os meus mandamentos, então guardar os mandamentos é fruto. Permanecereis no meu amor, permanecer no amor de Deus é um fruto, tá? O gozo completo ao qual Cristo se refere aqui é o fruto, ter alegria completa em Deus. Esses frutos é que devem permanecer em nós. E eles farão com que nós fiquemos ligados na videira. Fiquemos ligados na videira que é Deus. Então, querido, se o seu sinal aí não está muito estável, busque a Deus. Busque cumprir os seus mandamentos. Busque amar a Deus acima de todas as coisas. Se entregue a Ele completamente. E aí você vai colher os frutos, ou você vai dar os frutos que um discípulo precisa dar. Você vai dar os frutos que demonstram arrependimento, que revelam o caráter de Deus e que fazem de você um verdadeiro discípulo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, viu, querido? Que essa palavra possa edificar você. Nós teremos mais vezes aqui, nós conversaremos mais vezes aqui sobre a palavra de Deus. Essa aqui é uma pregação que eu já tenho algum tempo e eu achei oportuno compartilhar com os irmãos que nos acompanham aqui. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Não se esquece, dá aquele like aí, aquele like que permanece, beleza? Dá aquele like aí para nos ajudar, beleza? Se inscreva no canal, não se esqueça. Talvez você passa por aqui, assiste os vídeos aí, mas não se inscreve no canal. Não, você tem que se inscrever lá. Tem que se inscrever, ativar o sininho, e para que cada vez que a gente lança um vídeo novo aí, apareça aí na sua área de notificações. Beleza? Comenta embaixo também se você gostou desse conteúdo. Se você tem algo a acrescentar a esse conteúdo, também você pode deixar aí nos comentários, que com certeza será bem-vindo. Valeu? Deus abençoe a sua vida e bora em frente, hein?